Convidado para esta edição 12 é Mateus Mutola, um homem com, não sei como aqui dizer, mas um homem que preciso mencionar o que ele fez. Fez Teologia e Humanidade, isto é licenciatura, e fez terapia também em licenciatura, e fez mestrado em Psicologia, mestrado em Diplomacia, mestrado em Business Life Coach, e doutoramento em liderança nos Estados Unidos da América. É um homem que aqui já nos deixa com uma certa inveja, mas uma questão que não deixarei de lançar. Estes todos os cursos foram feitos presencialmente ou à distância? A maioria foi à distância. Todos na verdade foi à distância. A maioria foi à distância. Foi porque... E quais são os cursos que fez presencial e à distância? Presencial foi as licenciaturas. Esse que fez Teologia e Humanidade? Sim. É na Nova Zelândia. Terapia também na Nova Zelândia? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aí se fez à distância? Sim. Qual presencial? Presencial foi esse do que as business... desculpa. Terapia? A terapia. Não, a Teologia e Humanidade. Teologia e Humanidade. Foi na Nova Zelândia. Presencial e terapia? E também... Nos Estados Unidos? Não, a terapia foi nos Estados Unidos. A Solana só foi licenciatura. Então, os restantes foi à distância nos Estados Unidos. Exato. Essa terapia foi à distância, mestrado em Psicologia à distância, esse mestrado em Diplomacia à distância. Exatamente. E também Business Life Coach à distância e doutoramento. Exato. Esta paixão pela teologia, vamos começar pela teologia. Por que é que fez licenciatura em Teologia e Humanidade? Bom, não sei, na verdade não sei explicar. Provavelmente porque o que aconteceu, estamos a lembrar o que aconteceu. Eu fui a 12ª classe na Suazilândia. Então voltei para cá, para Moçambique. E então queria me engrenar na UEM. O que eu fiz? Eu fui para a faculdade e tinha que ter equivalência do meu certificado, né? Da 12ª classe. E fui mostrar a educação. Eu meti lá a papelada e aquilo levou um ano para sair. Sempre diziam, vem amanhã, uma história que andavam a inventar lá. E no final do ano, depois de um ano, quando me dão, sai o documento e me dão a 10ª classe. Eu achei muito estranho, pedi lá uma audiência para saber o que aconteceu. E quando me explicaram que o meu certificado da Solândia em Moçambique era equivalente à 11ª classe. Então, porque a 11ª classe é uma classe, a 12ª, para entender bem a matéria, uma história assim que inventaram, tinha que voltar para a 10ª classe. E por alguma razão não acreditei neles. Para mim aquilo me pareceu uma história, na altura que eu pensei assim que era uma história, não sei de quem. E eu disse, eu não vou voltar para a 10ª classe, isso está fora da questão. Exato. Então, desde aí comecei a procurar oportunidades de estudar fora. Exato. E foi quando então eu quis fazer a administração de negócios de empresas na África do Sul. Então eu vou para a África do Sul, era em junho, julho. E chego lá, para a escola onde eu fui, em Roadport, as aulas acabavam de começar. Então, porque fui lá fazer pesquisa, não somente para poder estudar, e cheguei nessa escola, falei com a direção da escola e disseram que podia até me engrenar naquele momento, embora as aulas já tinham começado. Mas meus pais disseram, não, temos melhor se preparar. Então, que eu voltava para lá em janeiro, começar a fazer o meu Business Administration. Só que quando eu volto para cá, estava lá um casal, tinha lá um casal de amigos vizinhos na Plana, que tinha lá um filho que estudou, não sei se conhece, é o reverendo Carlos Tempe, que é deputado municipal já há quase 20 anos. Ele formou-se na escola, não formei em teologia também. Então, ele que me diz, não, tem uma boa escola lá. E é uma escola aberta, a teologia não é uma coisa só fechada, religiosa, mas também aparece lá muita coisa. E forma um homem de verdade. Enquanto esperas para ir para a Business Administration, na África do Sul, vai fazendo tempo aqui. Isso são 6 meses, um semestre, não perco nada com isso. Então, eu estava já um ano, alguma coisa sem estudar. Eu pensei, ok, para ir refrescar a memória, voltar àquele ritmo de escola, deixe-me fazer tempo na Suazilândia. E chego lá, por alguma razão eu gostei do curso e acabei ficando. Exato. E como é que foi viver na Suazilândia?
Foi um momento de muita adaptação, não foi muito fácil. Ela foi fácil para mim, não sei, acho que eu adaptei com muita facilidade. Mas o desafio que eu tinha era de língua, que era o inglês, eu não falava inglês. Então, os primeiros 3 primeiros meses foi mesmo de adaptação. Eu só sabia dizer yes, no. Ao invés de dizer yes, eu tinha que dizer no, dizer não, tinha que dizer yes. Foi um momento muito engraçado. Eu também tinha que dizer ok. Dizer que mata ok. Exato. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que me chamou a atenção, é que fui aprendendo inglês adivinhando, de gênero. A pessoa podia dizer uma coisa para mim e dizia yes. Depois a pessoa dizia não, e fazia diferente. Eu, ok, acho que quer dizer isto aqui. Mas também notei uma coisa, que é muito rápido tu aprender uma língua, andar no meio das pessoas que falam essa língua. Então, eu acho que foi aí. Depois também as questões culturais. A cultura da Suácia era muito diferente, tem aspectos diferentes com a nossa cultura moçambicana. Então, eu tinha que aprender a diferenciar, olhar para esses aspectos culturais. Embora a escola estava na Suazilândia, nesse caso a secundária, tinha lá colegas que viviam de outros países africanos. Então, aprender a lidar com pessoas com diversas culturas. Porque quando eu vivo só cá em Moçambique, por exemplo, eu penso que o que eu faço está sempre certo. A nossa cultura é perfeita, é única. Mas chega lá, das com pessoas de diversas culturas. Então, tu vês que o que pode ser errado para nós, culturalmente falando, para eles pode não ser. E vice-versa. Uma das coisas, por exemplo, que achei muito interessante é que na altura Suácia saudava-se somente com aperto de mão, homens e mulheres. Eu vinha de cá, onde o homem sim, aperto de mão, um abraço de lateral, mas a mulher são 2 beijinhos, não é? 2 beijinhos. Então, aquilo era um choque para uma Suácia, era coisa do outro mundo. Tanto que viessem lá moçambicanos visitaram, famílias visitaram, gente saudava-se com 2 beijinhos. Aquilo era estranho demais. Uma coisa que nunca vou me esquecer, eu tinha um colega chamado Dário Souto, e um dia os pais vieram visitar, o pai e a mãe. E então chamaram, estava na sala de aula, chamaram só para saudar a eles. Eu fui lá e estou a dar 2 beijinhos à mãe do Dário, neste caso, né? E a sua irmãzinha. Então, voltei para a sala, porque vinham ter com ele, era o momento das aulas, e pronto. Quando termino as aulas, é quando os colegas começam a fazer carretas, e também outros rindo, outros aplaudindo, outros a dizer, ei, tu és um grande homem. E eu queria saber o que se passa. Então, como é que você conseguiu beijar a mãe, primeira coisa é mãe do seu amigo, segundo, na presença do marido. Exato. Estava saudade da minha terra assim. Não é possível, em uma parte do mundo. Então, fui me habituando. Depois tem aquela de vestir, né? Veste tradicional deles. As mulheres amaram capelanas, depois, né? Capelana embaixo, capelana em cima, mas depois aqui só põe um lado para cá, essa parte toda fora. E depois aquela cultura onde as mulheres têm que desfilar peladas perante o rei, quer dizer, são coisas que tive que me habituar, mesmo na própria alimentação. Uma Suácia, na altura, tive que aprender a comer. Uma Suácia comia a papaya no pão, a perapacata no pão, e era tudo novo, e só louvei a Deus por agradecer a Deus por ter um bom estômago, senão teria tido muitos problemas. Mas segundo o nutricionista recomenda-se, parece que é a melhor alimentação. E eu na altura não sabia, para mim aquilo era tudo novo. Eu não sabia, era tudo novo, muito estranho, mas tive que ter que me adaptar. Exato. E depois, e esta terapia, como é que fez? A terapia foi porque eu gosto de sentar com pessoas, né? Ajudar as pessoas, como eu dizia no início, né? A descobrir propósitos de sua vida e tudo mais. Então, um amigo, uma escola, a United Graduate College and Seminary International, veio querer abrir uma delegação a Moçambique. E eu fui lá, na verdade, me inscrever para fazer mestrado. Mas então, quando também fui convidado, acabei sendo convidado para fazer parte do corpo do docente. Agora, o que aconteceu é que nós tínhamos, segundo a regra deles, não podes, como licenciado, dar aulas a licenciados. Ou licenciados em formação, né? Era proibido, a regra deles era essa. Só uma pessoa mestre que pode dar aulas a um licenciado. A pessoa está com uma licenciatura. Ou um licenciado dá aulas a ensino secundário, ensino geral. Então, numa dessas conversas, então, se assim for, eu tinha que estudar com eles, fazer o ensino superior, aliás, fazer o mestrado com eles, mas também houve essa ocasião de fazer a terapia, que é uma coisa que eu gostava bastante. Então, o que eu fiz, eu primeiro optei pela terapia e depois fazer os outros cursos, assim como aconteceu. E este mestrado em psicologia? A psicologia também, o que aconteceu? O que a escola fez, eles têm várias
tem vários cursos de mestrado, né? E disseram assim a mercê que a gente pudesse escolher. Então, eu me interessei pela psicologia e me interessei pela diplomacia. Então, acabei fazendo os dois cursos, assim como aconteceu. E fez ao mesmo tempo? A diplomacia e psicologia fiz em simultâneo. E esse Business Life Coach? Business Life Coach tem a ver com, está ligado, mais uma terapia, mas tem a ver com orientação vocacional e também com autodescoberta. Então, eles vieram para cá, vem uma tutora e dizer que esse é um curso novo, que estava a ser agora no mercado, que é do coach, que é um curso muito bom. Então, lançou a proposta. Quisesse fazer o curso, então eu aceitei e fiz o curso. Mas, sinceramente, o que é que... O coach tem a ver com desenvolvimento pessoal, a autodescoberta, dar as pessoas a descobrirem propósitos de suas vidas. E, na verdade, a diferença do coach, escalar aconselhamento, é que o aconselhamento, eu falo consigo e eu posso dar-te umas dicas. Enquanto o coach já não. O coach diz assim, tu já tens as respostas dentro de si. Então, é ajudá-lo a interagir consigo mesmo, a descobrir dentro de si as respostas para os desafios que você possa estar a enfrentar e também ajudá-la a engrenar naquilo que é a proposta da sua vida, que assumimos que o teu sistema, tu já nasceste com este propósito. Então, é só ajudá-lo a descobrir. E, na verdade, eu não opino tanto como tal. Isso lhe ajuda a olhar para dentro de si, né? E interagir com o teu sistema, com o teu ser, com o seu espírito, para assim poder dizer, porque lá se encontra todas as respostas para a sua vida. E liderança, doutora Mesa? Liderança é uma paixão espetacular. Eu notei uma coisa, observei em África, e notei que temos muitos gestores. O que a gente precisa em África são líderes. E há diferença entre líder e gestor. Então, eu optei por fazer liderança porque eu acredito que é o curso da atualidade. Liderança é o quê? Liderança pode ter várias definições, mas uma das melhores que eu gosto é a capacidade, a habilidade de mostrar o caminho, né? E depois motivar as pessoas a engrenar no caminho certo para as suas vidas. Aquilo que diz, vamos fazer, não é aquilo que diz, fazem? Não. Vamos fazer. Vamos fazer. O líder diz vamos fazer. O gestor diz façam. Exato. Exato. E vamos falar desse livro, A Arte de Morrer Vazio. Sim. Porquê, primeiro, antes de mais nada, porquê este tema, A Arte de Morrer Vazio? Como dizia antes, eu dizia que o ser humano nasce com uma habilidade espetacular, nasceu com um propósito, que é a razão pela qual da sua existência. Eu costumo dizer assim que nós vivemos em prol de 5 coisas. Temos aí o livro, né? A Arte de Morrer Vazio, quando a morte não é a maior tragédia. Sim. Exato. Então, eu dizia que as pessoas nasceram com um propósito, com uma razão pela qual vieram a este mundo. Que a descoberta do propósito é a maior de todas, né? Exato. Então, a arte de morrer vazio explica que nós temos que morrer vazio. O homem já nasce cheio, nasce rico, e ele precisa deixar parte da sua riqueza, parte não, toda, na verdade, aqui conosco na terra dos vivos. Então, nós temos um certo período de vida, né? Vai de pessoa para pessoa, mas esta pessoa que nasce rica, cheia dessa riqueza está em forma de talentos, dotes, habilidades, ele precisa precisa expor, tirar este potencial dentro dele, né? E deixar assim para o mundo. Não, nós nascemos com esta capacidade. Viemos ao mundo para dar o nosso contributo, viemos ao mundo para tornar o mundo melhor e tornar o homem também um homem melhor. Exato. Então, é daí que nasce este tema, a arte de morrer vazio. Temos que morrer vazio. Nós somos ensinados que nós estamos aqui na Terra para adquirir bens, produtos e serviços. Mas o espírito é diferente. O homem não veio à Terra com esse propósito. Viemos aqui para dar o nosso contributo. E eu costumo dizer assim, que a maior frustração que os homens têm na vida é exatamente pensarem assim. Estamos aqui para adquirir. Por isso que há muito elevado índice de corrupção, comportamentos antissociais para tentar ter sempre alguma coisa. Mas o foco da vida não é esse. A essência da vida não é essa. A essência da vida é me esvaziar. Eu já nasci rico. Eu já nasci cheio de dotes e habilidades. Então, essas habilidades que eu tenho que usar, convertê-los em bens, produtos e serviços para o meu próprio bem, mas também para o bem do próximo. E depois o subtema vem quando a morte não é a maior tragédia. Sim. Em África, falar de morte é tabu, ninguém fala sobre esse assunto, mas o que tenho de explicar aí é que morrer não é a maior tragédia. Por quê? Porque todos nós havemos de morrer um dia.
E em África, sempre a pessoa que morre foi alguma coisa, é vítima, nunca fica doente, nunca se morre porque alguém fez para morrer. E como é que olha para este cenário? Eu acho que nós não temos que ser pessimistas, né? Eu acho que antes de julgar uma situação temos que fazer um estudo de base. Preciso primeiro que se analisa, porque às vezes é meu comportamento que me leva à morte e não podemos os vivos logo pensar que é feitiçaria. Pode até ser que sim, mas eu acho que é prematuro logo alguém perder a vida e começamos com as acusações. Exato. Mateus, uma coisa que eu vi, estou a ver aqui na sua obra, a revisão linguística da doutora Sandra Omos, é moçambicana? É moçambicana, sim. É moçambicana. Exato. E direitos reservados, Mamo Editora, também é uma editora moçambicana? É moçambicana, sim. Exato. Todas as citações bíblicas são extraídas da versão bíblica João Ferreira de Almeida. Caso haja outra, será mencionada no texto. E esta foi a base usada para escrever o livro? Sim. Explica-nos um pouco sobre estas citações. Tem uma que diz assim, que é feita pelo rei Salomão, que ele diz, tal qual o homem pensou, assim ele é. Então, ele diz que o homem se torna aquilo que ele constantemente pensa. Exato. Né? Então, essa é uma das citações que aí vem. E a outra citação é que diz que o homem pode todas as coisas. O homem tem estabilidade, capacidade de fazer tudo o que ele quiser fazer e realizar. Então, a outra também citação que eu faço no livro, também dentro da Bíblia, é que ela diz que o homem nasceu com um propósito. E eu acho que essa é a essência desse livro. O homem nasce com este propósito. E nasce com este poder, esta habilidade, capacidade. Exato. Que nós temos que desenvolver esse poder. E sim, há uma coisa interessante. Eu costumo dizer às pessoas, olha para uma árvore, uma mangueira, por exemplo. A mangueira há uma lição interessante que a gente aprende na mangueira. Ela sabe que nasceu com um propósito que é dar mangas. Ela fica no seu cantinho, né? E a manga produz o seu fruto. E ela não se move. Nós é que vamos ter com a mangueira. E arrancamos dela este seu fruto. E nota uma coisa interessante, depois de arrancarmos a manga, nós vamos embora, damos costas à mangueira. Mas ela não se chateia. A alegria dela é dar-te a manga. Percebe? Que ela, digamos que nasceu, foi criada com esse propósito. Então, eu acredito que a felicidade do homem está ligada aqui, em descobrir o propósito da sua existência. Exato. Sendo o homem que fez teologia, humanidade, terapia, mestrado em psicologia, não sairia daqui sem fazer essa questão antes de puxarmos o livro mais profundo. Como é que olha para estes fenómenos, ou para este fenómeno em que a mulher queima o homem com óleo? Como é que analisa todo o cenário que nos últimos tempos tem se assistido nos órgãos de comunicação social? Bom, é um tema que eu, se calhar, diria que precisamos de um tempo a conversarmos sobre isso, mas eu diria que é muito triste. É triste e acho errado. Muito erradíssimo. Não há nenhuma razão para nós chegarmos a esse extremo. Porque eu acredito que nós que somos casados ou vivemos maritalmente, há pessoas que nos acompanham. Temos familiares de ambos lados, somos casados oficialmente, temos nosso padrinho, e se calhar casamos de uma igreja, tem lá o padre, tem um sacerdote, tem um pastor, a quem podemos recorrer em situações quando estamos a entender com o meu cônjuge. Chegar a esse extremo eu acho que está fora do normal. Então, eu desencorajo muito esse comportamento, e eu acho que se há uma situação que há no casamento, casal não se entende, ou namorados, ou noivos, ou havia um maritamento, ou casados oficialmente, temos que recorrer ao apoio que a gente possa ter de imediato. Exato. Ou nossos familiares, como dizia, ou nossos padrinhos, ou o líder religioso, né? O padre, ou o pastor. Mas como é que analisa esse fenômeno em si? Em termos primeiro, eu acho que há um drama psicológico na pessoa que perpetua esse comportamento. Depois, acredito que há um drama também emocional. Eu acho que a pessoa chega num ponto de exaustação, quer dizer, não sei especialmente nesse caso, mas no forma geral, há um comportamento que tem acontecido constantemente, que eu não concordo como parceiro desta pessoa. Então, isso provoca um drama emocional, aquilo tira-me, afeta a minha psique, percebe? E então me impulsiona um comportamento
que é totalmente antissocial e negativo. E por outro lado, que não quer chegar até também, pode ser que haja uma influência espiritual, mas não, também existem espíritos que compactuam, trabalham com o homem. Se eu penso, tem um drama emocional, há uma porta abre-se para espíritos também influenciarem a um certo comportamento. Mas acredito que, se calhar, muitos casos nem somente é um espírito, é esta questão da fragilidade emocional. Quando a minha emoção negativa toma controle de mim, porque se calhar, digamos que as situações surgiram, ou traição, ou uma coisa parecida, e aquilo foi se acumulando, e eu não soube gerir essa situação, e aquilo feriu a minha emoção, e surgiu em mim então a emoção negativa, e quando a minha emoção negativa nasce em mim, a tendência é optar por um comportamento totalmente antissocial. A pessoa já não está no seu juízo normal, não está no seu raciocínio normal, é guiada por impulso, já não é o que é certo ou errado, é do gênero, se eu estou a sofrer, ele também tem que sofrer, ou ninguém fica com ele, então vamos perceber, vem esses pensamentos todos e acaba então postando um comportamento totalmente antissocial. Exato. Eu, quando eu estava na carteira, fiz um trabalho sobre divórcios, justamente na cidade de Maputo. E o nível de divórcios nos últimos tempos é muito maior. Como é que olhas para ontem e hoje? É verdade também, já agora, eu tentei pedir uns dados sobre divórcio no Ministério da Justiça e estou a seguir o protocolo deles lá para poder saber, ter dados exatos, né? Mas é lamentável e está a acontecer. E o que eu posso dizer é que o divórcio, nós temos que estudar a questão do casamento e perceber que o casamento é uma coisa que não começa no dia que nós casamos, tem antecedentes. Nossa vida, nosso historial, desde o namoro com este noivo ou esta noiva, com quem me casei, e também desde o modo como eu tenho velado pela minha vida sentimental. Porque normalmente o divórcio é provocado, acontece em 3 fases, costumo dizer assim. Primeiro, o divórcio acontece já numa fase avançada do casamento, o casal não se entende e não quer concordar em certos aspectos, então puxa comportamentos também não tem a ver com casamento. E depois, também o divórcio pode acontecer logo no início do casamento, naquele primeiro dia, na lua de mel, na verdade. Há coisas que podem lá acontecer que então provocam rachas e o casal não sabe como lidar com essas coisas. Eu chamo de o monstro da lua de mel. E também pode acontecer causado muito antes. Porque acontece, eu vou ser muito sincero consigo, os homens são muito adúlteros por uma razão muito simples. Não tem problemas em aceitar o passado das suas esposas. Entende? Então, este passado não foi quando estava comigo, quando ela estava com outras pessoas. Então, este marido tem esse problema em aceitar o historial dessa pessoa. Então, isso que faz, quando eles se casam, primeiro, quando estamos a namorar, é muita emoção, quase que nem pensamos. É o coração, o sentimento, a emoção, up and down. Quando se casa, a emoção toda da adrenalina baixa. É a parte psíquica que começa a funcionar do homem, né? Na mulher que acontece, ela quando casa, primeiros 12 meses, a emoção vai subindo. Quanto que, quer dizer, sobe, né? Depois desce. Porque vê que ela em cada um mês quer celebrar, cada um mês, estou casada há um mês, quer fazer uma festa, um lanche, um coco de bolo, tomar um champanhe. Depois, segundo mês, assim somente. Enquanto que o homem subiu, desceu. Fica a parte de raciocínio. Então, depois, o modo como a relação começa é chave. Eu acredito que o casal tem que chegar a certos acordos antes de casar. Por que estamos a casar? Então, se não há esses acordos antes de casar, é complicado também querer trazê-los já depois do casamento. Por exemplo, o casamento tem que ter um propósito. Por que estamos casados? Isso é importante. Qual é o objetivo do nosso casamento? Para onde é que nós vamos como marido e mulher? Isso é importante. E depois, o que queremos alcançar? Queremos realizar? Tudo isso entra em jogo. E depois tem a questão da fidelidade também, o qual também temos que conversar antes de irmos ao altar. Então, muitas pessoas não têm esse tipo de conversas, né? O que está em frente é só paixão, gostei de ti, gostei de si, amo-te, e pronto, namoram, depois casam. Depois, quando se casa, descobre que o casamento tem muitas outras facetas de quais não conversamos antes do casamento. Então, às vezes, quando a mulher tende a abordar a questão, o marido não está interessado. Acaba sendo um marido, um esposo, um pai não presente. Então, esse fator então, faz com que o homem desista do casamento. Às vezes também tem que chamar de falsas expectativas, que é também uma coisa que influencia muito. A pessoa casa pensando que o casamento é um mar de rosas, pisar um botão, é feliz, e não sabe que para um casamento dar certo e ser muito bom e feliz, há muito trabalho envolvido nisso.
As pessoas não estão preparadas para isso, então quando surgem situações no casamento, a tendência é querer desistir. Um lar só dá certo quando as duas pessoas tiverem vontade de fazer funcionar. Exato. E como é que olha, indo à questão da diplomacia, como é que olha a nossa diplomacia? Eu acho que O estado de saúde da nossa diplomacia? eu acho que não está muito católico, na minha opinião, muito pessoal, né? Por uma razão muito simples. Eu acho que o resultado dessa ligação Moçambique com outros países, não por muitos países, é preciso que a gente, eu acho que o propósito fundamental tem que ser o desenvolvimento real do nosso país, mas também trabalhando com esta contraparte com que nós estamos a fazer esta ligação diplomática. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estava a falar antes, por exemplo, se eu fosse ministro dos negócios estrangeiros ou da educação, nós vamos optar por termos esses homens que vêm investir em Moçambique, mas também temos que pensar numa coisa, no nosso próprio desenvolvimento. Então, eu acho que, só por esse aspecto, eu acho que estamos a pecar bastante. Nós temos tanta gente vindo investir em Moçambique, estamos a assinar memorandos com várias empresas de outros países, e estão aqui também tem os seus consulados aqui em Moçambique, é muito bom. Mas, no fim do dia, o que acontece? Como é que nós, moçambicanos, somos verdadeiramente beneficiados? Não falo o que está no papel, falo o que está no terreno. Então eu penso que esta é uma área que precisamos de melhorar bastante. Fora isso, eu penso que o relacionamento com outros países é muito bom e é benéfico, mas também temos que fazer amizades, ligações com países que têm a causa de Moçambique no seu coração. Ou nós temos a nossa causa e fazemos então esta ligação com países que também vêm apoiar a nossa causa. Quer dizer, no fim do dia, nós somos muito bem beneficiados. Exato. E como é que olha para a liderança dos nossos governantes? Eu penso que existe a liderança dos nossos governantes. Eu não sei até que ponto diria que existe liderança em Moçambique, porque eu falo uma opinião muito pessoal. Eu acho que deixa muito a desejar. Nós estamos, como dizia antes, cheios de gestores, o país está cheio de gestores. Alguns estão a tentar dar o seu máximo, mas eu penso que tem que fazer muito mais, porque, como dizia, liderança tem a ver com custom the vision. Temos esta visão, né? Tornar Moçambique melhor, por exemplo, né? Na minha área, eu sou governador de Maputo ou de outros lugares, e tentar ter para benefício deste país. Falar constantemente da visão, motivar as pessoas a alcançarem este propósito e saber muito bem que eu tenho que fazer um check-up no fim do dia. E sempre, como líder, tem que ser exemplar. Eu tenho que ser o primeiro a fazer. De líder e gestor? São várias. O gestor é aquele... caracteriza um gestor e caracteriza um líder. O gestor é aquele que... O gestor gosta de manter, é um homem de manutenção. Fazer as coisas como sempre foram feitas. O líder sai fora da caixa. Está sempre procurando de uma forma melhorada, né, de fazer o que a gente faz constantemente, visando alcançar novos objetivos e novos patamares. Enquanto que o gestor quer manter as coisas. Aprendemos assim, ouvimos assim, tem que ser assim. O líder é inovador. Entende? É inovador. Temos esse programa magnífico. O líder está sempre a pensar como melhorar este programa, como desenvolvê-lo mais, como torná-lo mais apreciável. Está a perceber? Enquanto diz não, disseram tem que ser assim, 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 a mesa aqui, água aqui, cadeira aqui, fica assim de vez. O gestor quer manter as coisas. Então, olhando para por exemplo, se eu estou olhando para Maputo, a tendência do gestor, por exemplo, se ele é posto como governador, ele quer seguir, tem os planos, o plano quinquenal, e quer seguir taxativamente. Não há nenhum espaço para inovação. Entende? Então, isso que faz, 5 anos passam, vamos ver que muito plástico não se alcançou, e se bem se alcançou, a parte feliz realizada é muito ínfima, que é a maioria. E o gestor olha muito mais para ele. Exato. O líder olha não para as pessoas com quem trabalha e também com aquilo que é o futuro da empresa ou organização. E quais as áreas sociais que ele sabe que olha e diz esta área precisa mais de terapia? Eu primeiro acredito na questão de, não sei se seria social, mas eu acho que temos a questão de, para mim a coisa que temos de trabalhar nós como moçambicanos, como seres humanos, é a questão de identidade. Eu acho que tudo parte de saber quem eu sou. Eu acho que a gente tem muito déficit nessa área de questão de identidade. E depois, saber depois seguir qual é o valor do ser humano. Saber amar o próximo. Eu tenho que saber valorizar quem quer que seja, independente da cor, da pele, raça, etnia, formação acadêmica, profissão que a pessoa tem.
como é que é, ganhos financeiros. Eu tenho que saber valorizar o homem pelo facto de ser um ser humano. Exato. Então, se a gente investe nessas duas áreas, eu bem poder melhorar muita coisa. Tem uma questão da higiene, questão de contentores ou lixo na rua, tem uma questão de eu estar a conduzir, estou a tomar a minha cerveja, sei lá o que for, jogo pela janela. Há muita coisa que está em causa. Mas eu acredito que temos que olhar para esses dois aspectos, que são de identidade e saber amar o próximo. Exato. E quem deve ler este livro? Todos. Toda pessoa que está interessada em descobrir seu potencial, toda pessoa que está interessada em saber porque é que vive, toda pessoa que está interessada em dar o seu contributo para melhorar o homem num homem melhor, e também para tornar Moçambique num Moçambique melhor. Tem lá, esquece nesse caso, tornar o mundo num mundo melhor. É um livro aberto, genérico. Qualquer pessoa, depende da sua formação acadêmica, inclinação, vocação, trabalho profissional, pode e deve ler esse livro, porque é um livro que nos mostra o propósito da nossa existência, nos ensina como podemos morrer vazio e dar nosso contributo para tornar o mundo um mundo melhor. Mateus, de uma forma muito rápida, no primeiro capítulo aparece nascido rico. Sim, o ser humano já nasce rico. Essa riqueza está em forma de habilidades e potenciais. Tudo que ele tem que fazer é descobrir qual é o seu potencial e procurar meios de desenvolvê-los e depois então esvaziar. Quando o lixo não é lixo. Segundo capítulo. Quer dizer que o ser humano não é lixo. As pessoas nos maltratam, nos desprezam, nos rejeitam por várias razões, tanto que pensamos que somos inúteis. Então, estou a explicar aí que você, independente da rejeição que aconteceu na sua vida, você não é lixo. Exato. O lixo está nos olhos do observador. Sim. Isso quer dizer assim, que a pessoa que me acha lixo, ela é que tem problemas, não sou eu. O Deus do desprezível. Aí explico que tem um Deus criador dos céus e da terra, que muitos chamam de universo, outros chamam de mente infinita. Eu chamo de Deus criador. Explico que este Deus é especialista em trabalhar em pessoas desprezáveis, rejeitadas e abandonadas e fazer delas pessoas de grande impacto e influência global e mundial. No quarto capítulo temos o teto sobre sua cabeça. Aí explico que o teto é que nos cobre, né? Mas eu digo, aí puxo isso para fazer que o teto são as convicções que eu tenho, aquela voz que me diz, tu não és capaz, tu não és nada, olha para sua mãe, olha para sua irmã, quem você pensa que é? Então esse teto na nossa cabeça, a gente tem que desfazer-se dessas crenças todas para poder ser tudo que podemos ser aqui na Terra. O Deus de potencial. Aí explico que Deus ele é omnipresente. Exato. E criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, omnipresente é a habilidade de criar coisas do nada. Então, omnipotente. Então, se este homem é criado à imagem deste Deus omnipotente que tem a capacidade de criar e inventar do nada, o homem também tem essa habilidade de criar e inventar do nada. Habilidades inesgotáveis. Aí explico que o homem tem capacidades, potenciais inesgotáveis que ele próprio nem imagina. Ele pode ser tudo que quiser ser, pode fazer tudo que quiser fazer e pode ter tudo que quiser ter. Não há nenhuma impossibilidade no homem. A única montanha que o homem tem são suas convicções. Exato. Sétimo capítulo em forma de semente. Aí explico que esse potencial nos dá em forma de semente, né? Uma semente que é jogada ao solo terra. Então, nós todos já temos, só que ela não vem assim já trabalhada. Está em forma de semente, a gente tem que estar em contato com ela e poder então desenvolvê-la para poder crescer. No oitavo capítulo, inimigos de suas habilidades. Aí explico que apesar de termos habilidades, tem seus inimigos. Então, menciono alguns inimigos, um dos quais, por exemplo, falo assim, que são pessoas próximas de si, que não acreditam em si, que falam mal das suas habilidades, rejeitam essa pessoa e dizem, quem tu pensas que és? Exato. Exatamente. A maior tragédia. A maior tragédia, eu explico, já na área qual é a maior tragédia, que não é, na verdade, a morte, mas é ver uma vida sem se esvaziar. Exato. A arte e a escolha. Aí define que morrer vazio é uma arte. Tu podes cultivar, desenvolver essa habilidade e também é uma escolha. Tu podes escolher no 11º capítulo, chaves para morrer vazio. Aí já mostra o que podemos fazer para poder então desenvolver essas habilidades, do ponto que possamos amadurecê-las e então dar uns contributos e por fim morrer vazio. Exato. A quem gostaria de agradecer neste livro, aqui no nosso programa? Aí agradecer exatamente toda a Correal que trabalhou muito comigo na produção da capa. E também, obviamente, agradecer a revisora linguística que teve muito trabalho, mas foi um trabalho muito bem feito, a doutora Sandra Wamos. Exato. No 12º capítulo temos a pior pergunta. Aí faço 3 perguntas, e uma das quais é a pior, que é, agora que está vivo, né, o que o mundo está a perder? Não está a dar não está a esvaziar seu potencial. O que o mundo está a perder?
Exato, um livro interessante, por acaso. Mateus Mutola, PhD, é orador de motivação peculiar e coach internacionalmente acreditado pela United Graduate College and Seminar International. Dotado por insondáveis ensinamentos sobre como ter uma vida bem-sucedida e alcançar a plena satisfação na realização do seu potencial. Mateus Mutola é docente universitário e tem uma paixão intrínseca pela capacitação e empoderamento do homem holístico, visando a descoberta e o aperfeiçoamento dos dons, talentos e habilidades da sua audiência. É um prazer enorme ter este livro, um livro bastante interessante. Mateus, últimas considerações que queria deixar para aqueles que o admiram e aqueles que ainda não o conheciam. Dizer muito obrigado pela oportunidade. E onde é que pode se encontrar? Pode sim. O livro pode-se comprar na papelaria, na Publifix. Está na Avenida Agostinho Neto, frente ao Hotel África. Também tem um livro na papelaria Mabuco, que está na Júlia Herrera. Mas também pode-se adquirir pelo número 884-915-2660. 84-915-2660. 2660. Tá ligado para esse número também, podem ter contato conosco. E quando é que está o livro? O livro está, nós vendemos em 1000 cash. 1000 cash. Sim. Exato. É um preço razoável. É. Há muita gente que gasta milhões de dinheiros num fim de semana e comprar uma obra de género vale mais porque nós saímos a ganhar. Ficamos por aqui. Beijinhos, abraços. Estou para fechar. Abraço da minha esposa, obviamente, que tem me suportado bastante. Exato. E também a família MPV. Exato, meu caro. Eu fico por aqui. Foi com imenso prazer que eu fiz esta edição de hoje. Conversei hoje com Mateus Mutola, licenciado em terapia, em teologia e humanidade na Suazilândia, terapia nos Estados Unidos, mestrado em psicologia, mestrado em diplomacia, mestrado em business life coach e doutorado em liderança pela universidade, neste caso nos Estados Unidos da América. Meu caro, eu regresso daqui a 7 dias com mais um convidado. Não deixe de acompanhar já a seguir a janela da Igreja Universal do Reino de Deus. Assim especial, tenha uma ótima noite. Boa noite.